Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Hoje é vídeo de retrospectiva do meu ano de 2024 nas minhas leituras. Eu não vou me justificar porque todo vídeo eu falo isso, que eu sumi, mas eu só digo que pra 2025 uma das minhas maiores metas é voltar pra esse canal e ter constância e postar conteúdo pra vocês. Enfim, gente, esse ano foi provavelmente o ano mais corrido da minha vida e eu não tive muito tempo pras minhas leituras, mas isso é culpa minha porque eu só não priorizei elas, então eu acabei lendo menos coisa pro meu ritmo de leitura. Eu tive um total de 20 leituras, mas todas elas praticamente foram de ótima qualidade, então eu tô muito feliz com o resultado, o saldo foi positivo no final. Vamos lá? E a Nicole do futuro passando pra avisar que caso você se interesse por algum dos livros que eu mostrei nesse vídeo, o link de cada um deles vai estar na descrição desse vídeo e no comentário fixado lá embaixo. E se você quiser comprar algum deles, compra com o meu link. Beijo e bom vídeo! O primeiro livro que eu comecei lendo em 2024 foi Vulcão Pura Lava, do Emílio Garófalo, nessa sériezinha desse box, por isso que ele tá mais vazio, porque os outros livros estão aqui. Comecei essa série em 2023, terminei ela em 2024, e, cara, eu só não tenho palavras pra escrita desse autor. Ele é maravilhoso, ele é um pastor presbiteriano, o Emílio, pra quem não sabe. Ele consegue colocar o evangelho de forma muito sutil nas ficções dele, de uma forma muito bonita, ele tem a escrita perfeita, então eu dei 5 estrelas pra esse livro aqui. Depois eu li O Que Se Passou na Montanha, dei 5 estrelas pra esse também. Depois Esfirras de Outro Mundo, que eu também dei 5 estrelas, foi uma história bem bonitinha e engraçada. E eu dei uma pausa nos livros do Emílio pra continuar relendo Harry Potter, e eu li Prisioneiro de Azkaban, na verdade eu reli, né, que eu tava relendo essa série em 2023 e continuei em 2024, só que infelizmente o único livro que eu reli da série esse ano agora de 2024 foi Harry Potter e o Prisioneiro de Azkaban, eu acabei não lendo nenhum outro. Então meta literária pra 2025 é terminar de reler Harry Potter ou pelo menos continuar essa releitura. Mas esse livro é maravilhoso, gente, eu dei 5 estrelas pra ele, eu amo essa história demais. Depois eu li Mistborn, que é uma ficção do Brandon Sanderson, e pra falar a verdade, eu não gostei muito desse livro. Eu acho que ele é bem escrito pra caramba, e o Brandon tem altas habilidades de construir um universo inteligente e rico, só que só não me conectei com os personagens e com a história em si. Foi demorando bastante pra ler esse livro e não foi pra mim. Então não digo que ele é um livro ruim, talvez pra você que goste de fantasia, ele seja o livro pra você. Eu só não sou muito de fantasia assim, eu tenho algumas fantasias pontuais que eu amo, e esse livro só não me pegou, então eu dei 3 estrelas pra ele. Depois eu li 1000 Perguntas sobre Jornalismo, do Felipe Pena. Esse autor aqui é muito bom e ele escreve sobre cada detalhe do jornalismo nesse livro, e pra mim, que sou estudante de jornalismo, foi muito importante. Esse livro foi como uma prévia de tudo que eu ia ter durante o ano, e eu li ele no início do ano, então foi muito bom. Eu adorei esse livro, dei 5 estrelas pra ele. Depois veio uma das melhores, se não a melhor leitura de 2024, que é A Pirâmide da Sabedoria, gente. Esse livro é incrível demais. De fato, ele é um diagnóstico pra nossa geração, pra nossa atualidade, assim. Ele fala no primeiro capítulo sobre informação, massificação da informação, e o quanto a gente tem recebido uma quantidade absurda de estímulos e informações que o nosso cérebro não suporta. Depois, ao decorrer da narrativa, ele vai falando sobre como a gente inverteu nossas prioridades e tem colocado coisas como o celular, a internet, as relações supérfluas acima da palavra de Deus, acima da beleza, das coisas que são de fato importantes pra gente. Que livraço! Eu tenho certeza que eu vou reler esse livro, se Deus permitir, porque sabe aquele livro que você fecha na última página sabendo que você precisa visitar ele de novo, porque você não absorveu todas as informações? É esse livro aqui. Ele é muito bom e eu me apaixonei por esse livro de verdade. Recomendo pra todo mundo mesmo, porque ele é muito bom. Ele é uma baita luz pra tudo que a gente tá precisando pra nossa atualidade, como a gente tem que, de fato, desapegar das redes sociais, do celular e ter mais moderação quando a gente fala de tecnologia e prioridades. E na hora de adquirir sabedoria mesmo, sabe? Porque a gente quer sabedoria pra viver. E a gente não tem buscado isso nas fontes certas. Então esse livro aqui foi favoritado, com certeza, 5 estrelas também. Adorei. Depois, gente, eu li Aquilo que Para no Ar, vou deixar a capa passando aqui, que é também da série do Emílio. E esse foi o meu livro favorito de toda a série do ano de história, gente. Que livrinho fofo, juro. A narrativa é muito fofa e o evangelho tá ali de forma muito sutil e velada, mas também ao mesmo tempo muito clara e escancarada, não sei explicar, cara. O Emílio tem uma habilidade bizarra de fazer isso, gente, de contar essas histórias. No meio disso, toda uma fantasia, animais que falam. Gente, eu amei esse livro, eu amei mesmo. E se você estiver procurando livros pra passarem rápido e, assim, gostosinhos de ler, que você não vai ter que se esforçar muito ou ter que pensar muito, lê esses livros, eles são perfeitos, juro. Continuando a série do Emílio, eu li Franken City. Esse aqui não me marcou tanto. Eu lembro da história ter me pegado, assim, eu só li, gostei e tal, então eu dei 4 estrelas pra ele.
Próximo livro, gente, foi Quem é Jesus, do Alessandro Vilas Boas. E esse livro, sinceramente, me surpreendeu, né? Porque eu não tava esperando muita coisa dele, só porque eu achava que eu ia ler um livro comum, assim, sobre o caráter de Jesus e tal, que não ia ler muitas coisas novas, mas muito tola eu, porque sempre que a gente lê pessoas que amam a Jesus e que conhecem a Jesus falando sobre ele, a gente descobre algo novo sobre ele. Pessoas que conhecem a palavra de Deus e tal. E esse livro foi exatamente isso. Ele falou coisas novas a respeito de Jesus, do Evangelho, me surpreendeu muito e me fez entender ainda mais que a pergunta mais importante da minha vida é essa mesmo. Quem é Jesus, sabe? Eu tô aqui pra conhecer Jesus, pra de fato responder essa pergunta pra mim e pra outras pessoas, pra conhecer ele, fazer conhecido. Então, eu amei esse livro, eu dei 5 estrelas pra ele também. Seguindo em livros que falam sobre a pessoa de Jesus, eu li Surpreendido por Jesus, que também foi uma das melhores leituras do ano, sem dúvida nenhuma. Desse autor aqui, gente, Dane Ortland, que já tá virando um dos meus autores favoritos, se não meu autor favorito, não sei. Ele e o C.S. Lewis estão ali competindo fortemente, porque, gente, o Dane escreve muito bem e ele consegue passar todo o conhecimento bíblico que ele tem de forma muito didática e poética, o que me pega muito, de verdade. Tirando essas partes, né, de escrita e tal, esse livro é um livro sobre Jesus e ele aponta pra Bíblia o tempo todo, assim como Manso e Humilde, que também é desse autor. Eu esqueci de falar isso no início, mas esse é o mesmo autor de Manso e Humilde. Então, livros bons cristãos, eu já falei isso aqui outras vezes, são livros que vão fazer você voltar pra Bíblia sempre. E esse livro não foi diferente, ele sempre me fez voltar pra Bíblia e querer ler a Bíblia. Então eu amo livros cristãos que te trazem essa vontade de ler a Bíblia e de voltar pra ela. E esse livro foi maravilhoso, ele fala sobre como Jesus surpreende a gente no caráter dele. Como a gente espera muitas coisas do Filho de Deus, só que ele vem como o Cristo, que andou em cima de um jumentinho, que era manso e humilde de coração, que não tinha onde repousar a cabeça dele, que era uma pessoa simples, humilde. Ao mesmo tempo, o Rei dos Reis, o Deus Todo-Poderoso, o Senhor dos Senhores, que fez o universo. E esse contraste é algo que Deus me mostrou muito no ano de 2024. Foi algo que marcou meu coração profundamente e essa leitura com certeza fez parte dessa jornada. Então eu favoritei ela e dei 5 estrelas e eu recomendo muito pra todos vocês. Quase terminando a série do Emílio, eu li Sem Nem Se Despedir e Outras Histórias. Também foi uma delícia esse livro. Como sempre, né? Não vou ficar falando o que eu já falei, mas muito bom. Depois foi mais ou menos agosto, eu acho que foi o mês que eu peguei o meu Kindle, ou antes. E eu li Orgulho e Humildade, um livro do Charles Spurgeon, que também foi muito bom. Trouxe vários insights bons e bíblicos sobre orgulho pra mim. Eu dei 5 estrelas pra esse livro, mas ele também não foi tipo assim, grandes coisas. Ele foi um livro bom e uma leitura válida pra mim. Depois, no Kindle também, eu li o conto de A Seleção O Príncipe. Gente, tem muito tempo que eu não lia coisa da Seleção, porque eu li essa série em 2020, quando eu tinha 16 anos. E eu tava com medo de não gostar, e foi o que aconteceu, basicamente. Eu dei 3 estrelas pra esse livro. Eu não é que ele é ruim, é só porque ele, de fato, é feito pra meninas adolescentes. Mas foi um bom companheiro de viagem quando eu tava voltando da faculdade, porque ele é curtinho, então eu li ele mais ou menos ali em um dia. Mas eu dei 3 estrelas porque ele não é tão bom assim, gente. Depois, gente, veio uma das ficções que eu mais fui marcada, assim, na minha vida, que é Uma Vida Pequena. Eu fiz um vídeo só pra esse livro, se você quiser assistir. Se eu lembrar, depois eu vou deixar um card passando aí em cima. Mas é o último vídeo do meu canal, já faz tipo 4 meses que eu postei ele. E, gente, assistam o vídeo pra saber o que eu achei desse livro, porque é um mix de emoções, de sentimentos. Eu não sei falar muito desse livro sem ser prolixa, porque, sinceramente, tenho muito a falar sobre esse livro, por isso eu fiz um vídeo sobre ele. Mas, resumindo tudo, é um livro horrível de triste. É muito triste mesmo, assim, acima do normal, acima da média. Mas, eu não posso negar, é um livro muito bonito. Porque a autora é muito boa e ela escreve muito bem e ela faz você se conectar com os personagens de forma incrível. E eu nunca me conectei tanto com os personagens quanto eu me conectei em Uma Vida Pequena. Parecia que eu tava no meio deles, vivendo a vida deles. E quando acabou, deu um vaziozinho, gente, porque, sabe, eu queria continuar ali, sabe? E esse livro me marcou profundamente, gente, de verdade. Eu dei 4 estrelas e meia pra ele só por conta das tristezas desnecessárias e cenas muito gráficas. Então, assim, tirei meia estrela, mas tive que favoritar, não teve jeito. Esse livro é bom, mas eu não recomendo ele pra ninguém, sinceramente. É muito doido a minha opinião sobre ele, mas é isso. Depois eu li A Irmandade Secreta, uma ficção cristã que meu amigo Gustavo me emprestou. Beijo, Gustavo, obrigado por esse empréstimo. E foi um livro também delícia de ler, gente. Tava precisando também de uma outra ficção cristã de um autor diferente, porque eu tava lendo milhares do Emílio Garófalo. E foi um livro bom. Ele é infanto-juvenil, então ele é escrito basicamente pra crianças, mas foi aquela narrativa gostosa e rapidinha, assim, de ler, sabe? Gostei bastante, dei 5 estrelas pra ele também.
Depois, gente, uma das melhores leituras do ano também, que foi O Homem do Céu, que fala sobre a vida do irmão Yun, na China. Ele é um missionário chinês que se converteu na China. A China, pra quem não sabe, é um país em regime comunista que tem a liberdade religiosa extremamente restrita, então os cristãos lá precisam seguir determinadas regras que, literalmente, fazem do cristianismo deles não ser o cristianismo verdadeiro. Então, os cristãos que querem ser cristãos de verdade são perseguidos na China. E o irmão Yun foi um desses cristãos. Ele passou por coisas tenebrosas por causa de Jesus, porque ele não quis negar a fé dele. Ele foi preso várias vezes, perseguido, agredido, quase morto mesmo, de verdade. E só lendo o livro você vai saber pelo que ele passou. E no final de tudo ele conseguiu contar a história dele nesse livro. Então é um livro fascinante, de coração, assim. Você que não é cristão, principalmente, eu recomendo muito esse livro pra você entender a realidade do porquê os cristãos são como são, porque eles insistem tanto de contar essa mensagem, porque eles insistem tanto em permanecer nessa fé. Porque a história do irmão Yun é justamente isso. É alguém que ama tanto Deus e ama tanto Jesus que não teve capacidade de negar aquilo que ele viu com os próprios olhos, aquilo que ele ouviu com os próprios ouvidos e todas as experiências que ele viu na frente dele e leu na palavra de Deus. Ele não podia negar isso pra ninguém e por isso ele foi até o fim, até as últimas consequências por causa da fé dele. E é um livro muito bonito mesmo, assim, de verdade, muito, muito forte também. Então eu dei 5 estrelas e favoritei O Homem do Céu, com certeza, livro maravilhoso. Depois, gente, eu li Flores para Algernon. Esse livro aqui também é muito bom, ele é um livro inteligente, assim, sabe? Ele fala sobre o Charlie, o nome do personagem principal não é Algernon, tá bom? O Charlie é uma pessoa que tem deficiência intelectual e aí ele não sabe muitas coisas sobre a vida, ele é uma pessoa muito inocente e tal. Tem realmente dificuldade, né? Ele não sabe ler nem escrever e ele não enxerga maldade no mundo. Mas alguns cientistas começaram a desenvolver um estudo sobre melhora cognitiva, né? A partir de uma transferência de cérebro. E o Charlie se voluntariou para ser o humano que ia passar por esse experimento depois de um rato já ter sido testado, e o nome do rato é Algernon, pra quem não sabe. Isso é basicamente a história contada do Charlie, nos próprios relatos dele, desde o primeiro dia que ele soube que ia fazer o experimento até o último dia. Então esse livro é maravilhoso, de verdade. Mas eu confesso que no final eu fiquei meio com a história, sabe? Eu não sei porquê, eu acho que me frustrou um pouco. Então eu acabei dando 4 estrelas pra esse livro. Não sei se tô sendo muito exigente, ele é um livro bom, eu recomendo pras pessoas. Mas não foi também o meu favorito, não. Mas foi bom. Finalmente, terminando a série Um Ano de Histórias do Emílio Garófalo, eu li Pode Ser Que Eu Morra Hoje. E eu fiz isso de propósito pra ler esse livro aqui na época do Natal, porque ele é sobre o Natal. E, gente, sei lá, ele só fechou essa série com chave de ouro. Na última página, nas últimas páginas desse livro, tem uma citação linda que eu vou guardar pra vida sobre o paradoxo da vida mesmo, como ela é crepuscular, nas palavras do Emílio. E eu amei esse livro, gente. De verdade, amei esse livrinho como todos os outros. Essa série marcou meu coração. E eu acho que vou visitar esses livros eventualmente, porque eles são uma graça e, sinceramente, são as melhores ficções cristãs que eu já visitei até hoje. Ele me surpreendeu muito, o Emílio, e eu gostei pra caramba desses livros. Obviamente, dei 5 estrelas também. Por último, pra fechar as minhas 20 leituras de 2024, eu li Santificação Profunda, do Danny Ortland, que também é o autor que eu rasguei elogios agora do Surpreendido por Jesus. Esse livro, gente, ele, sei lá, cara, é tão bom quanto os outros, não tava esperando. Ele fala sobre a nossa caminhada e nosso crescimento, ou evolução, como gostam de falar, né? Como que você evolui como cristão, como que você caminha pra mais perto de Deus, como que você se torna mais parecido com Jesus. Esse livro basicamente resume tudo em uma coisa: olhar pra Jesus, sabe? Ele dá uma série de estratégias e motivos pra às vezes a gente estar estagnado na nossa fé, mas no final de tudo, o autor sempre lembra a gente que o motivo maior da gente se aproximar de Jesus e se tornar mais parecido com ele é olhar pra ele e se voltar pra ele todos os dias da nossa vida, porque a gente é cercado de tantas distrações e tantas coisas que frustram a gente ou nos fazem menos parecidos com Jesus, nos fazem pecar o tempo todo. Mas se a gente olhar pra Jesus e se a gente manter os nossos olhos fixos nele, nós estaremos radiantes, como diz lá o Salmo. Os que olham pro Senhor estão radiantes. Então esse livro resume isso de forma muito bem, só que ele fala sobre muitas coisas. Ele fala sobre dor, sofrimento, sobre pecado, sobre evangelho, sobre Cristo, sobre redenção, justificação. Ele fala de muitas coisas, ele é muito completo mesmo. Eu amei esse livro, ele me surpreendeu de coração. Eu não imaginava que seria tão bom quanto os outros, mas eu não sei por que eu não imaginava, porque esse autor é maravilhoso. Eu quero ler tudo dele agora, de verdade, ele é muito bom mesmo. Eu dei 5 estrelas e favoritei ele, com certeza. Essas foram as minhas leituras do ano de 2024, eu espero que vocês tenham gostado de acompanhar cada uma delas. E a gente se vê no próximo vídeo. Um beijo e feliz ano novo pra vocês, gente. Tchau!